Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje, venho abordar mais uma das doenças que normalmente afetam as nossas aves: a candidiase. Como surge, quais as causas, quais os efeitos nas aves e como prevenir e combater. Mais uma vez, peço para que aqueles criadores que ainda não subscreveram o canal, que o façam. É a única coisa que peço em troca da partilha de conhecimento. Apenas 1 em cada 4 criadores que visualizam os vídeos do canal e estão subscritos. Dessa forma, o YouTube não dá a relevância necessária aos vídeos para que estes cheguem ao conhecimento de mais criadores que não conheçam o canal e que estejam a necessitar de ajuda com a criação e manutenção das suas aves. Deixem ainda o vosso like e comentem, meus amigos criadores. Candidiase. O que é, como afeta as nossas aves, como se previne e como se cura. A candidiase é um processo fúngico micótico causado, e como o nome indica, por fungos do género Cândida, estando estes normalmente presentes na flora intestinal das aves no estado latente. O principal agente envolvido na candidiase é o fungo Candida albicans, a qual faz parte da flora entérica normal das aves, porém em pequenas quantidades, não prejudicando o bem-estar das mesmas. A causa para o seu aumento no organismo das aves pode dever-se a níveis de stress elevados, ao uso incorreto de antibióticos, mudanças no pH intestinal ou devido à imunossupressão, que é basicamente quando ocorre uma redução da atividade ou insuficiência do sistema imunológico das aves. O stress nas aves poderá ser provocado por diversos fatores, entre os quais os mais comuns são as mudanças de ambiente, alimentação diferente, grupos novos de aves, subnutrição, entre outros. Quando ocorre o desequilíbrio populacional dessas leveduras, dá-se o aparecimento da doença no sistema digestivo das aves. Logo, as cândidas são fungos oportunistas. Pode ainda afetar o sistema reprodutivo, os olhos e tornar-se uma doença sistémica, ou seja, poderá afetar todo o organismo das aves. Normalmente, afeta primariamente as aves mais jovens, mas acaba também por afetar as aves adultas, causando depressão, anorexia, ocorrendo a formação de lesões mucosas com placas brancas e salientes. É transmitido normalmente dos pais para as crias quando estes as alimentam. O sistema imunológico das crias, como ainda não está desenvolvido, encontrando-se imaturo, logo a microflora gastrointestinal está ainda em formação, não se consegue defender. Daí, atacar primeiramente as aves jovens. Já nas aves adultas, ocorre após situações que provocam a queda da imunidade e redução da flora intestinal, ocorrendo assim a colonização e o crescimento e desenvolvimento acentuado das leveduras, dando início à infecção. As aves podem se contaminar através da ingestão de água e alimentos contaminados, acarretando problemas intestinais, ou através da inalação do agente, causando desordens respiratórias. Os sintomas clínicos podem incluir a regurgitação, o retardamento do esvaziamento do alimento no papo, depressão, anorexia, entre outros. É normal provocar a acumulação de alimento no papo das aves e posterior fermentação, assim como pode provocar o emagrecimento devido a uma má absorção dos nutrientes. O papo das aves infectadas pode conter muco. As lesões aparecem na forma de placas brancas e salientes, cobertas por muco viscoso e esbranquiçado. No caso de infecções crónicas, poderão aparecer áreas com muitas placas elevadas, semelhantes a um tecido felpudo.
As lesões poderão estar presentes isoladamente no papo, na boca, no proventrículo e no ventrículo, ou poderão ainda aparecer em vários desses locais ao mesmo tempo. A candidiase também pode causar o aparecimento de lesões cutâneas, anormalidades no bico, necrose lingual, infecções cloacais e anais, lesões nas patas e infecções respiratórias. O diagnóstico deverá ser realizado por médico veterinário, esfregando cotonetes na cavidade oral das aves para colheita e posterior análise ou analisando as fezes das mesmas. O diagnóstico definitivo é realizado através de cultura micológica e exame histopatológico. Na necropsia, são vistas placas necróticas esbranquiçadas, espessadas, associadas a exudato catarral mucoide no sistema digestivo. É importante a desinfecção regular das gaiolas, fundos, comedouros, bebedouros, poleiros e ninhos, com produtos à base de iodo, fenol, formaldeído, entre outros. O tratamento da candidiase normalmente é à base de antifúngicos administrados na água de beber. As terapias antifúngicas disponíveis para o tratamento da candidiase nas aves incluem a nistatina, o ketoconazol, o fluconazol e o itraconazol, entre outros. A nistatina não é absorvida pelo trato gastrointestinal, pelo que requer o contacto com a lesão para ser efetiva. O tratamento inclui ainda a eliminação das causas anteriormente referidas. A candidiase é uma enfermidade muito comum nas aves, as quais, por si só, já são fáceis de entrar em stress. O diagnóstico é relativamente fácil, mas o tratamento é demorado e complicado, pois pode não surtir o efeito pretendido. É ainda bastante importante tomar medidas de desinfecção das instalações, tanto do ambiente como dos equipamentos. Terão de ser tomadas medidas rígidas de biosseguridade para controlar e prevenir a doença. Como podem verificar, a candidiase pode deitar por terra uma época inteira de criação se não for detectada e tratada atempadamente. É importante manter o aviário calmo, sem excesso de população, sem grandes alterações alimentares, com uma limpeza rigorosa e regular. Logo que existam suspeitas de que a doença está presente nas nossas aves, deveremos o quanto antes mandar fezes para análise, por forma a aferir com rigor e tratar a patologia com os produtos corretos, prescritos pelo médico veterinário. Não raras vezes, assistimos a pedidos de ajuda de criadores nas redes sociais, mostrando fotos de aves com os sintomas referidos, ou seja, com placas nos cantos do bico ou nos olhos, e aparecem logo outros criadores a dizer que a ave em questão sofre de tricomonas, indicando logo produtos para resolver a maleita. Daí, eu estar sempre a reforçar que para ter a certeza ou das doenças que as aves possam padecer, teremos sempre de mandar analisar as fezes das nossas aves. Existem muitas doenças em que os sintomas são extremamente parecidos, mas os produtos para o tratamento são completamente diferentes. Ao querer ajudar as aves, apenas estamos a prejudicar ainda mais as mesmas. Os criadores têm de começar a perceber esta situação de uma vez por todas. Já não vivemos num mundo onde não tínhamos o apoio dos médicos veterinários, em que tentávamos da melhor forma possível e quase sempre por adivinhação ajudar as nossas aves a combater as doenças pelas quais eram atingidas. Mesmo se solicitarmos ajuda a um médico veterinário com pouca experiência no campo da ornitologia, este, e através de exames às fezes das aves, consegue identificar a patologia que as mesmas padecem. Logo aí,
já temos uma ajuda enorme para evitar estarmos a administrar um rol de produtos que muito provavelmente não iriam combater a doença em questão, mas sim apenas fortalecer os micro-organismos aos princípios ativos destes. Saberemos assim qual o produto correto a administrar, qual a dosagem e por quanto tempo deverá ser colocado à disposição das aves. Não se esqueçam de subscrever o canal. A razão para tal pedido é que aqui não existem segredos. Deixem ainda o vosso like e comentem. Boas criações ao mudas. Um forte abraço.